E por falar nisso, neste momento, o Tribunal Superior Eleitoral faz testes dos sistemas eleitorais em Brasília. Por isso, a gente vai ao vivo acompanhar a partir de agora. Um volume de dados muito grande. Então, para que a gente consiga dar conta dessa demanda, a gente sobe várias unidades desse sistema e para cada unidade é feito esse processo de verificação. Bem, e o que está representado aqui então na tela? Bem, ali é o nome do sistema, informação de arquivo. Logo abaixo a gente tem o número de containers, são os números dessas unidades que eu falei que estão em operação. O próprio arquivo que foi compilado e assinado na cerimônia de lacração. E logo abaixo é o hash que foi gerado nessa cerimônia e foi publicado na internet. Então aqui a primeira verificação que nós fazemos é esse hash e podemos confrontá-lo com o que está na internet, então verificar que foi exatamente o sistema lacrado. Na sequência abaixo a gente tem um quadro que mostra que essa unidade do InfoArquivos, ela foi inicializada no dia 19 de setembro, à meia-noite e 28. Temos um identificador alfanumérico ali dessa unidade, e na sequência a gente tem a indicação de que a validação de assinatura ocorreu. Então foram validadas as assinaturas do TSE, da OAB e do Ministério Público. Se nós clicarmos ali em detalhe, a gente consegue ver um registro detalhado desse processo de subida e de execução da assinatura. Trata-se de um arquivo de log, eu não vou detalhá-lo aqui, mas já adianto que eu e minha equipe, a gente se coloca à disposição para tirar dúvida não só desse log, mas qualquer outra dúvida técnica que pode surgir logo após o término dessa cerimônia, tá bom? Vamos fazer o que agora? A gente vai fazer esse processo de subida de mais uma unidade do InfoArquivos. E o resultado que a gente espera é que, ao subir, ele faça a verificação e a gente consiga ver aqui um novo quadro indicando com a data e hora atual e a indicação do resultado da validação. Então, vou pedir agora que faça a iniciação de uma unidade do InfoArquivos, por favor. Bom, a gente está seguindo aí, claro que o TSE está fazendo todos os testes para evitar qualquer tipo de invasão e até mesmo fazer com que as eleições transcorram normalmente nesse pleito municipal em 2024 para a escolha de prefeitos, vereadores e mais de 5.000 municípios em todo o território nacional. Então, esses testes estão sendo feitos justamente para garantir a integridade, tanto do sistema como também das urnas, e a gente segue acompanhando, então, quais são as verificações que estão sendo feitas nesse momento. O registro dessa execução, indicando inicialmente lá no topo a data que foi executado. Na sequência ali nós temos o hash, que também estava presente naquela tela, está presente aí, indicando que é o mesmo hash que foi publicado na internet, e depois o indicativo ali da verificação e que houve sucesso na verificação. Muito bem, então a gente acabou de executar a verificação de assinatura do InfoArquivos, nós vamos repetir esse procedimento ainda para o RecArquivos e para o sistema de totalização. Pode fechar ali o InfoArquivos, por favor. O RecArquivos não tem nenhuma unidade operacional nesse momento, porque, como eu falei, é o sistema que recebe os arquivos de urna, então não houve necessidade, por óbvio, de colocá-lo em execução, porque o recebimento será iniciado somente após a votação, que ocorrerá amanhã. Mas nós vamos iniciá-lo nesse momento, para poder fazer a demonstração e cumprir a resolução que nos determina fazer a verificação de assinatura no dia de hoje. Peço, então, que suba a instância do RecArquivos, por favor. Esses testes, eles são de verificação, para saber, então, se tudo está transcorrendo normalmente. A gente está com imagens ao vivo, diretamente do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, onde estão sendo feitas essas verificações. A gente lembra também que as urnas eletrônicas não têm qualquer tipo de conexão com a internet, mas na hora da transmissão dos dados também, o TSE faz toda uma verificação para que não sofra com qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de situação irregular, para garantir que aqueles votos que as pessoas realmente colocaram nas urnas, para que possam ser efetivados e assim trazer os resultados das escolhas dos prefeitos, vereadores, aquilo que a população democraticamente elegeu. Tanto nos municípios que não têm o segundo turno, como também aqueles que vão ter o segundo turno. A gente vai seguir, então,
acompanhando esses testes para saber agora qual vai ser o próximo passo de verificação, importante também para a gente saber de que forma que são feitas essas verificações no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Sistema de gerenciamento da totalização, também repetindo o mesmo procedimento. O sistema de gerenciamento da totalização, vocês vão ver que há várias unidades no ar, e isso é por um simples motivo, porque o sistema já está em uso, porque os TREs, os cartórios eleitorais, estão preparando as eleições, inclusive nesse momento estão fazendo procedimentos com emissão de Zeresma e outros normatizados pela resolução, então os sistemas estão no ar e estão no ar em quantidades suficientes para abarcar a demanda do país. Então, essas unidades que estão no ar, elas estão ali a data que foram inicializadas, inclusive algumas inicializadas hoje, mais cedo, justamente para absorver essa demanda que inicia agora, a partir de meio-dia. Algumas foram inicializadas dia anteriores. E o que nós vamos fazer é subir mais uma unidade agora, para indicar que essa verificação de assinatura também, a de hoje, estará válida também. Similar ao que ocorre no REC Arquivos, o sistema de gerenciamento da totalização tem diversos módulos também, cada um deles com o seu hash igualmente publicado na internet e cada um passa pelo processo de validação individualmente. Eu peço agora que inicie os módulos do sistema, vamos iniciar com o Sistote principal e, na sequência, os demais, por favor. Ainda há pouco aqui em São Paulo a gente acompanhou também a questão das urnas estarem zeradas, ou seja, sem nenhum tipo de voto computado, que é uma cerimônia também, segue o rito legal previsto na Constituição. Ministério Público, ali nos detalhes também, registro do log de execução. Ok. Façamos agora o mesmo para o Sistote candidato, por favor. Está ali também, iniciou junto, ao mesmo instante. 5 de outubro, meio-dia e 36, iniciamos uma instância do Sistote candidato. O mesmo ocorreu para o módulo de correspondência, também iniciado meio-dia e 36, 37 segundos, também todas as assinaturas validadas, TSE e Ministério Público. Módulo de sessões, igualmente, meio-dia e 36 e assinaturas validadas. E, por fim, o módulo de totalização também teve a sua inicialização hoje, 5 de outubro, meio-dia e 36, também validadas assinaturas do TSE, Ordens dos Advogados do Brasil e Ministério Público. Clique em detalhe, por favor, só para vermos por última vez o log. Também registrado ali em cima, data e horário e os detalhes da execução. Senhoras e senhores, então, com isso, eu encerro a demonstração de verificação de assinaturas dos sistemas instalados no TSE. Me coloco mais uma vez à disposição para quaisquer esclarecimentos, logo após o encerramento da cerimônia, e passo a palavra para o senhor Júlio Valente para encerrar o evento. Muito obrigado. Bom, aí vai haver uma coletiva de imprensa, estabelecendo todas as dúvidas, os jornalistas vão também ter questionamentos que possam ser esclarecidos nesse ato de verificação da correspondência das urnas, transmitindo as informações, para saber também se elas estão zeradas de fato, para que todo o processo eleitoral seja garantido e para que o voto seja realmente transmitido para os sistemas eleitorais. A Jovem Pan seguirá acompanhando toda essa questão. Nesse momento fala ao vivo o Júlio Valente, ele que é secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral. Então, vamos seguir. Só ver o que ele está falando nesse momento para pegar um trecho também da explicação. A participação de todas e todos e, novamente, colocar a nossa equipe técnica toda à disposição daqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais os detalhes técnicos. Muito obrigado e boa tarde a todos. Só se despediu mesmo, então a gente seguirá aí acompanhando as eleições, lembrando também que tudo será garantido para que não haja qualquer tipo de violação das urnas pelas polícias militares dos estados. Polícia Federal também acompanhará todo o processo neste domingo, dia 6, das eleições municipais para a escolha de prefeitos, vereadores e a cobertura completa. Claro que a Jovem Pan vai estar com todas as informações ao vivo sobre aquilo que está acontecendo em todo o território nacional. A Janaína Camilo, então, traz as informações ao vivo para a gente, direto da sede do Tribunal Superior Eleitoral. É isso mesmo?
Exatamente, David, boa tarde para você. Eu estou aqui no CDE, né, que é o Centro de Divulgação de Eleições, que funciona aqui na sede do TSE, aqui em Brasília. E sobre esses números, para ser mais exato, são aí no total 463.391 candidatos, concorrendo aí aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Então, aí desse total, 15.574 são candidatos a prefeitos, 15.818 a vice-prefeitos, 431.999 candidatos a vereador. E esses dados, eles estão compilados ali no sistema Divulga Candi, que é o sistema do TSE, que faz uma estatística de todo o perfil aí dos candidatos, tem um banco de dados muito grande, né, sobre os candidatos de todas as eleições no país, e a gente tem esses dados para mostrar aí na tela, sobre o perfil dos candidatos nestas eleições. Então, olha só, 66%, então a maioria dos candidatos são do sexo masculino, 34% são do sexo feminino. A faixa etária, a maior parte aí desses candidatos tem entre 40 e 49 anos. Depois aí vem a idade entre 50 e 54 anos. O grau de instrução, a maior parte dos candidatos tem o ensino médio completo, depois vem o ensino superior completo, 28%, depois em terceiro lugar, candidatos aí que têm o ensino fundamental completo, isso corresponde a 11%. Esses dados também trazem aí os dados sobre cor e raça. A maior parte dos candidatos, 46% se autodeclaram da cor branca, da raça branca. Em segundo lugar, 40%, quase a metade também, né, se declaram aí da cor parda. E em terceiro lugar, 11% se declaram aí da cor preta. E, David, agorinha, há pouco, aconteceu aqui a cerimônia de verificação da integridade e autenticidade aí das urnas eletrônicas do sistema eleitoral aqui no Brasil. E aí, nesse caso, técnicos do TSE, eles certificam, né, se os sistemas ali, os programas que foram inseridos nas urnas eletrônicas estão funcionando corretamente, né? E amanhã, no dia das eleições, acontece um outro procedimento de auditoria, que é a 0ª, onde ali, em cada sessão de votação, os mesários, eles emitem um relatório, um boletim ali para certificar de que não houve nenhum voto naquela urna eletrônica, né? Então, que aquela urna eletrônica está zerada. E só para lembrar também que mais tarde um pouquinho não, à noite, às 8h30 da noite, está marcado aí o pronunciamento da ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em rede nacional de televisão e rádio aí para falar sobre as eleições de amanhã. A ministra, ela deve convocar aí todos os eleitores habilitados a votar, que são 155 milhões de brasileiros, para votar, para reforçar ali que o voto é um instrumento do processo democrático, e ela também vai aproveitar para repudiar atos aí de violência política, fazendo apelo de eleições com tranquilidade. E, David, agora há pouco, a ministra, ela veio aqui a esse centro de divulgação de eleições, onde fica a imprensa, né? Todos os jornalistas estão aqui recebendo as informações oficiais do TSE. Esse centro vai funcionar nesse primeiro turno, no segundo turno, e a ministra, agora há pouco, ela acabou de passar por aqui, veio visitar, conhecer como é que está funcionando tudo, conversou um pouquinho com a gente também. Então, qualquer informação nova a gente traz aqui na programação da Jovem Pan. É com você. Exatamente. É uma pena, né, o discurso dela ser voltado realmente para que as pessoas tenham tranquilidade, visto nos debates atos de violência ocorrendo. E agora essa questão também que você trouxe há pouco, Janaína, sobre a questão dos testes que estão sendo feitos no TSE. Em São Paulo também foram feitos alguns testes no Tribunal Regional Eleitoral, assim como em outras cidades também de todo o país. E a gente vai seguir acompanhando toda a preparação para as eleições neste domingo. Vou passar a palavra agora para o Adriano para fazer uma análise sobre os números também que a Janaína trouxe ainda há pouco, falando, né, desse contexto de quantos têm nível superior completo, quantos ensino médio, mas uma coisa também que chama a atenção nessas eleições é da representatividade feminina entre os candidatos. Poucas candidatas, né, tanto para prefeito como também vereador, representando aí cerca de 34%, 65% do sexo masculino. Pois é, esse perfil, né, dos candidatos é um dado interessante, e na questão do sexo, o que a gente vê é que em que pese se ter leis que tentem estimular
até de uma forma impositiva, né, que haja mais candidaturas femininas, você não tem uma resposta esperada por parte das mulheres. Isso tem a ver, muito certamente, com questões relacionadas ao grau de empenho, de avaliação enquanto algo necessário para as mulheres assumir um cargo desgastante, como é o cargo da política. Né? Quem acompanha o trabalho de político sabe que eles não tem tempo para chegar em casa muitas vezes, eles têm que assumir uma série de compromissos simultâneos, têm que se ausentar muitas vezes da família, e por umas questões talvez de tradicionalismo, mas que isso passa de geração a geração, as mulheres tendem a ficar mais atentas e cuidadosas com a questão do lar, da família, enquanto que muitas vezes os homens assumem posturas e posicionamentos que inclusive saem mais de casa. E não é incomum a gente ver problemas de desquite, divórcio envolvendo políticos, homens, né, por conta dessa tarefação, digamos assim, que é o exercício político. Então, a questão me parece mais profunda, tem razões de natureza social, também cultural, que levam que as mulheres priorizem muito mais a educação na família, o cuidar, né, da casa, da família, do que propriamente investir numa carreira política. A gente sabe que muitas fazem isso, né, assumem isso muitas vezes até como um dom, uma tarefa em si, mas me parece que para os homens é mais fácil fazer essa aventura de ser político do que para as mulheres. É algo que me parece que é uma explicação quase estrutural, porque é frequente isso, né? Não acontece episodicamente, né? Independente de leis, tem se mantido mais ou menos essa tendência. Mas tomara que essa tendência mude, né? Nós também precisamos de mulheres aí concorrendo aos cargos e assumindo efetivamente representatividade tanto no executivo como também no legislativo.